Na verdade, é isto tudo e mais alguma coisa. Neste caso, o mais alguma coisa seria o Chrysler Imperial do Museu do Caramulo. Por lá, descansam muitos automóveis históricos e alguns deles com história, mas nenhum com uma parecida com a deste modelo. A marca foi criada em 1924 por Walter Chrysler, com o lançamento de um automóvel que combinava qualidade com baixo preço, o que fez com que arrancasse de forma fulgurante para a construção de um império em Michigan. Imperial foi a designação escolhida para o modelo de topo da marca. Apareceu muito cedo, logo em 1926, e com o intuito de competir com a Lincoln e, sobretudo, com a Cadillac. Em 1934, com a natural ânsia de inovar no estilo, dá um tremendo tiro no pé com o Imperial Airflow. E em 1937, surge a terceira geração, a deste modelo, cujo estilo é encomendado a Raymond Dietrich e que definiria 20 anos de conservadorismo vendável na marca. O início de vida do Imperial HE 1032 começa muito antes da sua compra. Principia com o primeiro e único atentado a Salazar. No cerne do atentado à vida de Salazar está um anarco-sindicalista de nome Emílio Santana, que aproveita uma das habituais idas à missa do ditador para fazer rebentar um petardo no dia 4 de julho de 1937. Por erro de posicionamento, o mesmo rebenta ao lado e não por baixo do carro da antecessora da PIDE, a PVDE, que, como habitualmente, era quem transportava o ditador. Não há sequer feridos, mas a ousadia vai custar-lhe 16 anos de prisão. Entretanto, a PVDE logo se apressa a encomendar automóveis blindados para o transporte de Salazar, sendo que o primeiro seria este Chrysler Imperial. O presidente do Conselho nunca se sente verdadeiramente confortável em nenhum deles, preferindo claramente o normal Cadillac que usou por mais de 20 anos e até à sua morte. 1961 é considerado por muitos como o annus horribilis do Estado Novo. Na prática, é quando começa a guerra pela independência das colónias em África, e isso por si só bastaria. Após mais de 20 anos nas garagens da PIDE, sem utilização, e porque só ocupava espaço e nunca era utilizado, o encarregado do parque alto daquela polícia, o inspetor José Bernardino, solicitou autorização para transferir o carro para a prisão de Caxias, onde, parece, que aí não estorvaria. Por esta mesma altura, o grupo de comunistas detidos em Caxias, sempre à procura da fuga, estudava todas as hipóteses da mesma. António Trezo é encarregue dessa mesma missão, mas para isso teria de fazer-se passar por rachado, fingindo assim que se tinha passado para o lado dos carcereiros e sujeitando-se ao desprezo dos seus companheiros. Desta forma, conquista uma liberdade de movimentos rara para um prisioneiro, e é graças a ela que descobre, na garagem da cadeia, o carro blindado pertencente ao próprio Salazar. Às 9 horas do dia combinado, os detidos são conduzidos ao fosso interior por um guarda prisional. Começava assim o recreio de meia hora sob a vigilância direta dos guardas. António Trezo dirige-se ao túnel que liga ao fosso interior e certifica-se da presença dos presos que o iam acompanhar nesta tentativa de fuga no Chrysler. Com o carro já em marcha atrás, dirige-se para o túnel e pouco depois das 9h30, a 5 minutos do fim do intervalo, o carro é colocado no centro do fosso interior. Os presos ladeiam o carro, mas os guardas não estranham a presença do mesmo. Até que alguém grita "Golo!". Num instante estão todos dentro do Chrysler e as portas a fecharem-se com estrondo. O pesado carro investe. O guarda do túnel, instintivamente, afasta-se, mas mesmo assim o carro passa-lhe por cima de um pé. Ainda no chão abre fogo e assim é dado o alarme. Percorrem o túnel ultrapassando a casa da guarda e desembocam na parada. Atiram-se contra o portão verde da saída e já estão fora da prisão. Após uma curva apertada, ainda têm de percorrer, sempre debaixo de fogo, toda a estrada de acesso ao portão principal. As balas limitam-se a riscar a chapa e o vidro. Algum tempo depois, e já em Lisboa, limitam-se a abandonar o Chrysler que assim permanece até a PIDE o encontrar com a frente muito danificada e cheia de marcas de balas. Em 1969 é vendido, ainda nesse estado, ao Museu do Caramulo que o recupera, embora as marcas das balas, sobretudo nos vidros, ainda se mantenham visíveis, o que é bom. Como diretor do museu, o engenheiro Tiago Patrício Gouveia, sabia do meu interesse no carro, teve a amabilidade de me propor um teste ao mesmo, de andar, pois claro, no dia em que os protagonistas desta fuga iriam contar, na primeira pessoa, como tudo se passou. O motor pegou com uma facilidade espantosa e assentou num ralo antigo que o tornava quase inaudível. Os cerca de 150 cavalos
Mal se nota, mas o peso é claramente o culpado. Os pneus que o digam a avaliar pela chiadeira que faziam ao tentar aguentar os quase 3.000 kg nas curvas mais apertadas. Subi a rampa umas 5 vezes, o que ajudou francamente aos resultados da Petrolífera Nacional para este trimestre, e não me canso de salientar o silêncio do motor, o conforto geral e a falta de travões, apesar de serem hidráulicos. No entanto, apesar dos seus mais de 75 anos, a condução é muito moderna, com uma caixa muito suave, assim como a embreagem. A direção é, claro está, muito desmultiplicada, mas, por isso mesmo, não exige que esteja um halterofilista atrás do volante. Entretanto, chegavam os fugitivos. Bem, na verdade, apenas um pôde vir. E sendo assim, estava na hora de terminar o teste. Mas a história deste Chrysler não acabou em 61. Os automóveis têm uma espécie de alma, e só isso pode explicar o que aconteceu a seguir. Tinha então acabado de experimentar o Chrysler quando o coloquei nos jardins em frente ao edifício do museu para a habitual sessão fotográfica. Entretanto, começa a sair fumo branco debaixo do carro e em 3 tempos já saía do interior do mesmo até que aparecem as primeiras labaredas debaixo do banco do condutor. Arrancámos o banco do sítio para encontrar a bateria que, entretanto, se tinha soltado e entrado em curto-circuito. Daí até começar a arder foi um instante e só não ardeu tudo porque estávamos ali. Enquanto recuperava a calma e já num momento a sós com o Chrysler, quase que juro ouvi-lo sussurrar-me que não andam outra vez, não. Da última deram-me cabo do nariz e nem que arda todo.